Maravilha. Boa noite, paz a todos. Estamos mais uma noite aí de estudo da palavra e dando sequência aí no nosso estudo da semana passada. Nós vamos prosseguir aí no nosso estudo, né? Quero cumprimentar todos aí com a paz do nosso Deus, que você tenha uma boa noite aí com a sua família, né? Tô vendo aí vários irmãos e amigos se conectando aí, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Com certeza nós teremos aí uma noite abençoada, né, de estudo da palavra de Deus e mais uma vez, né, acredito que seremos aperfeiçoados à medida que nós vamos avançando aí no estudo da palavra de Deus. Amém? Quero te convidar a orar neste momento, né? Vamos fazer clamando aí, aproveitando este momento, né? Também orando pela nossa casa, pela nossa família, para que Deus possa nos guardar e nos livrar aí de todo mal, e que a sua bondade, a sua mão poderosa esteja sempre sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e clamando para que Deus nos ensine mais uma vez e nos dê uma noite agradável aí de estudo da palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa, com a sua família, e vamos orar aí em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pai amado e santo, Deus todo-poderoso, nós queremos te agradecer e te exaltar mais uma oportunidade que nós temos de compartilharmos da tua palavra, de estudarmos as escrituras, ó Deus eterno e santo, que o Senhor possa mover sobre as nossas vidas com a tua graça, com a tua bondade, por meio do teu Espírito Santo possa nos ensinar. Nós sabemos o quanto nós somos carentes da tua palavra, ó Deus amado, carente da tua graça, da tua bondade, das tuas muitas misericórdias, ó Deus. E por isso eu clamo para que o Senhor possa trazer algo novo sobre as nossas vidas por meio das Escrituras, e que por meio da tua palavra nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, ó Pai. Eu coloco nas tuas mãos a minha casa, a minha família. Nós dependemos tanto de ti, nós somos tão carentes do Senhor. Que o Senhor possa mover sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Clamo por cada vida e por cada família que está neste momento conectado conosco, que o Senhor possa mover sobre cada casa, trazendo a sua paz, o teu amor, guardando cada vida neste período de pandemia. Nós clamamos para que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo mal. Nós confiamos inteiramente em Ti, a nossa única esperança é o Senhor, e nós colocamos tudo diante de Ti. Que o Senhor possa verdadeiramente nessa noite trazer algo novo aos nossos corações. Este é o desejo do nosso coração, e nós colocamos tudo diante de Ti, em nome do Senhor Jesus, e para a Tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aí na terceira semana, né, abordando aí um assunto bem atual, né, e extremamente importante, né, que é sobre a morte e a eternidade, né? Então nós começamos na semana retrasada, trazendo aí um conceito geral a respeito da morte, não só numa perspectiva aí protestante, né, mas geral, relacionado às várias religiões. Na semana passada nós ficamos mais atentos às questões do Antigo Testamento e tudo que o Antigo Testamento abordava a respeito da morte e da eternidade. E nessa oportunidade nós vamos nos concentrar mais, né, no conceito do Novo Testamento, né? Claro que vai ter alguns textos aqui de reforço do Antigo Testamento, e daqui nós vamos prosseguindo, mas a nossa expectativa nessa noite é abordar as questões, né, a partir de Cristo, né? O Novo Testamento, a Nova Aliança, o Novo Pacto. E aí nós vamos desenvolvendo esta questão. Se você tem o costume aí de marcar, né, e quiser anotar alguns pontos aqui, nós vamos abordar, com certeza nós não vamos conseguir concluir nessa noite, né, toda a questão da morte e a eternidade, mas nós vamos abordar 6 pontos, né, que está relacionado a essa questão, né? O primeiro é a morte, o segundo, estado intermediário,
ressurreição do corpo, juízo final, inferno e céu, né? Então são esses 6 conceitos aí que nós vamos começar a abordar a partir de uma expectativa de Cristo, né, dos seus ensinamentos, os apostólicos também, todo o conceito do Novo Testamento. Então, se você quiser anotar, morte, estado intermediário, ressurreição do corpo, juízo final, o inferno e o céu, né? Então nós vamos começar, como nós já estávamos falando na semana passada, na questão da morte, né? Na semana passada, como nós estávamos falando a respeito do Antigo Testamento, nós vimos no livro de Gênesis, no capítulo 2, né, versículo 16 e 17, que fala a respeito da desobediência ali do homem e, consequentemente, a sua queda. O que ficou bem claro no Antigo Testamento, né, o que fica muito evidente quando nós vamos ler o início da criação de Deus e todas as coisas, que a morte não fazia parte do plano original da criação, né? Isso fica bem claro até porque a questão da morte ela soa muito estranho com o começo da criação, né? Então lá no Gênesis, na construção da criação ali de Deus, nós vamos observando que tudo que Deus fez, tudo que Deus fazia, ele via que era muito bom, né? Então toda a criação, o desenvolvimento da criação de Deus ali a respeito de todas as coisas, inclusive, né, o próprio homem, nós vamos observando que tudo era muito bom, né? E ali no conceito de criação de Deus nós não vamos encontrar em nenhuma parte ali do texto algum conceito, algum plano, né, alguma coisa relacionada à morte, né? Então se você for lendo o Gênesis com muita calma, né, o Jefferson Medeiros aí ele colocou a passagem citada, né, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, você pode ir aí anotando, mas você vai percebendo ao longo do Gênesis que a questão da morte ela não estava inclusa, né, nesse processo de criação, né? E fica muito claro que a morte ela está ligada à questão da desobediência do homem, do seu pecado. Então, a partir do pecado do homem, quando o homem peca lá no Éden, quando Adão ele desobedecem a ordem ali de Deus e ele comete, né, o pecado, a morte ela se estabeleceu na terra, né? Então, para nós pensarmos na questão da morte, nós temos que pensar na expectativa da consequência do pecado estabelecido sobre a terra, né? E aí quando nós vamos lá para o Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 5, né, e versículo 12, o Jefferson depois vai deixar aí anotado também nos comentários para você. Então no Romanos 5,12, o texto diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, né, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Então aí o Jefferson já deixou marcado, né, Romanos 5,12. Esse texto ele se encaixa perfeitamente com tudo o que nós observamos na semana passada no contexto do Antigo Testamento, da queda do homem lá no Gênesis, né? Então se você for pegar a queda do Gênesis, né, e comparar e aplicar ela no conceito que o apóstolo Paulo coloca aqui no Romanos 5,12, nós vamos perceber que a morte ela é de fato consequência do pecado estabelecido. É claro que Deus ele não foi pego de surpresa, nós já falamos disso na primeira noite de estudo. Deus em nenhum momento ele foi pego de surpresa por Adão, nem por Eva, nem pela serpente, ou por nada, né? Deus ele sabia de todas as coisas desde o princípio, tanto que Jesus ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Antes da fundação, né, deste mundo, né? Então antes da criação, antes de Deus criar o homem, o plano de salvação já estava estabelecido, né? Cristo já estava pronto, né? Podemos dizer assim. Mas só que no Romanos 5,12 o texto ele é bem claro, que ele fala assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo. Esse um homem é o Adão que nós lemos na semana passada. E pelo pecado a morte, né?
Então, pelo pecado cometido lá, a morte foi estabelecida, né? Então, a morte ela está relacionada ao pecado. E quando nós falamos de morte, nós podemos classificar a morte em três estágios ou em três períodos, né? A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Então, são três aspectos, né, relacionados à morte. A morte espiritual, ela aconteceu, no exato momento do pecado do homem lá no Éden, né? Então, quando Adão pecou, a palavra fala que ele viu que estava nu, e se escondeu. Ele não tinha mais condições, né, de estar diante de Deus, né? Todos os dias, na viração do dia, ele não tinha mais condições de, podemos dizer assim, esperar Deus, né, no seu momento ali de contato, de adoração, e seja lá como foi, e ele se escondeu. Então, ali, foi estabelecido a questão da morte espiritual. Pecado estabelecido, pecado cometido, a prática do pecado, afastamento de Deus, né? Separação do Senhor. Então, esse é o conceito de morte espiritual, né? O homem afastado de Deus, espiritualmente ele está morto, né? Então, isso nós vamos observando não só no Gênesis, mas ao longo de toda a Escritura, que um homem afastado de Deus, longe da sua palavra e do plano de redenção por meio de Cristo Jesus, o homem espiritualmente ele está morto, né? Depois vem a morte física, né? Que é a separação do nosso espírito, né? Do nosso corpo. Então, quando o homem, por algum motivo, seja por essa pandemia, pela idade que chegou, seja lá o que for, a pessoa ela chegou a óbito, essa é a morte física. Então, nós não temos nenhum problema de entender a questão desse segundo estágio, né? Porque é quando uma pessoa ela deixa de viver aqui na Terra, né? Não parou de respirar, né? O coração parou de bater, a morte física aconteceu. E depois, por último, a morte eterna, né? Que é a condenação eterna ou resultado final, né? Daqueles que não vão passar a eternidade com Deus, daqueles que não entraram no plano de redenção de Jesus na cruz, né? Então todos aqueles que não forem, podemos dizer, beneficiados, né, com o sacrifício de Jesus na cruz, né, vai provar da morte eterna. Então, esses três conceitos, eles bem gravados no nosso entendimento para a gente partir daqui para o resto dentro das outras 5 expectativas que nós colocamos aqui: estado intermediário, ressurreição do corpo, juízo final, o inferno ou o céu. Então, separação de Deus, morte espiritual, separação do espírito com o corpo, morte física, separação definitiva de Deus, é a morte eterna, né, ou a condenação eterna. Tudo isso aqui que nós falamos, né, nesses 3 conceitos, né, de morte, ele veio ser estabelecido a partir do pecado, né? Então, nem a morte física, embora alguns respeitados teólogos aí, eles afirmam, né, acreditam que mesmo se o homem não tivesse pecado lá no Éden, em algum momento ele morreria, né? E nós, lendo os textos do Antigo Testamento, nós vamos observar que os homens viviam muito, né? Mesmo depois da queda, 1000 anos, e eles foram gradativamente diminuindo, 900 anos, 800, 300, 200, expectativa que é de 100, muitos chegaram a 120 anos aqui nos relatos bíblicos, mas a grande questão é que a morte ela partiu dali do pecado e foi se estabelecendo, né, sobre toda a humanidade. Felipe ele colocou aí: nós nascemos mortos, mas iremos morrer vivos, né, pela graça de Deus. É bem isso mesmo, né? Nascemos aí já pela contaminação, né, do pecado, e
e morreremos, né? Se Cristo não vier antes, vivos pela graça de Deus, né? Então é tremendo esse conceito, ele parece uma loucura, né? A colocação do Filipe, mas é uma grande verdade. E vamos que aqueles que estiverem em Cristo Jesus, né? E nós vamos ver isso à medida que nós vamos meditando aqui dentro do texto, né? E ali no conceito do Novo Testamento, então, quando nós falamos que a morte ela está relacionada ao pecado, então nós temos que encarar a morte dentro de uma perspectiva ali de Cristo, da redenção da cruz, né? Então, se por um lado a Bíblia nos mostra o pecado tendo a sua origem, né? A morte tendo a sua origem no pecado, nós temos que entender também a questão da morte dentro de um ambiente de redenção ou de salvação por meio de Cristo Jesus, né? E aí quando nós vamos lá para o Hebreus capítulo 2, né? Versículo 14 e 15, né? Hebreus 2, versículo 14 e 15, o Jefferson já vai deixar aí disponível também esse texto no comentário para você. Ele diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, né, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, né? Então esse texto aí de Hebreus, né, que já está disponível aí no comentário, o Hebreus 2, 14 e 15, ele diz assim: visto como os filhos, né, nós, seres humanos, participam da carne e do sangue, né, corpo físico aqui, participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Jesus, né? Jesus, ele veio em carne. Então ele está falando, se nós nascemos, né, na carne e no sangue, ele também participou das mesmas coisas, né, vindo a essa terra, nascendo de Maria, né, a história todos nós conhecemos, para que pela morte, né, a morte dele, a morte na cruz, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte, né, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, à escravidão, por causa deste medo, né? Então é um texto forte que fala do livramento, né, daqueles que têm, de certa forma, medo da morte. Mas ele aniquilou este império da morte, né, morrendo, né? Então, pegando até o gancho, né, do que o Felipe colocou aí no seu comentário, né, nascer morto e morrer vivo, né? Cristo, ele veio a este mundo justamente para passar por todo este processo da morte, né? Mas não por causa dos seus pecados, porque não havia nenhum no Cristo, né? Isso fica muito claro também no próprio livro de Hebreus, na continuação dos capítulos, você vai ver que ele passou por todas as coisas que nós passamos na nossa vida, porém sem pecado. E por isso, né, ele teve condições de, morrendo na cruz, pagar o preço pelos nossos pecados, e aniquilando este império da morte, né? Então o autor aos Hebreus, ele fala de um império da morte, né? E este império, ele foi vencido, né, pela morte de Cristo, que veio em carne e que veio em sangue, né? Então isso é muito importante, faz todo sentido, né, do evangelho, todo sentido, né, da nossa vida com Cristo, né, essa expectativa, essa certeza que Cristo, ele veio em carne, ele veio em sangue, ele veio como homem, igualzinho a cada um de nós, não cometeu pecado algum e morreu por causa dos pecados, que no caso é o meu e o seu, né? Os nossos pecados, e por isso ele aniquilou a morte, né, e todo o seu império, e consequentemente nos tirou este medo, né, de morte, de condenação, seja nos seus 3 níveis aí que nós para pouco, né? Então, dentro de um ambiente, né, do Novo Testamento, a morte, ela nunca é encarada, né, pelos apóstolos como algo melindroso, né? Para os apóstolos, para a igreja primitiva, né, a morte, ela
não era um problema, né? Eu não sei se essa é a expressão mais adequada, mas nós vamos observando que para eles enxergavam a morte de uma outra realidade. O apóstolo Paulo, só para vocês ter essa expectativa, né? Ele diz que no 2 Coríntios, né, no capítulo 5, a partir do versículo 1 ali, até o versículo 8, ele diz assim: enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então ele diz assim: enquanto estamos no corpo, ou seja, enquanto estamos vivos, enquanto nós estamos vivos, nós estamos ausentes ali do Senhor, porque fisicamente, né, nós não estamos com Ele, embora espiritualmente Ele esteja no meio do seu povo, mas nós não temos Cristo físico aqui como os apóstolos tinham, né, comendo juntos, sentado à mesa, andando de barco, andando pela rua, entrando nas casas. Nós não temos o Cristo físico, né, e nesse sentido o apóstolo Paulo fala que nós estamos ausentes do Senhor. Mas ele fala assim que a partir do momento em que nós deixamos de habitar neste corpo, nós estaremos com o nosso Senhor. E é justamente neste ponto aqui que nós abordamos o segundo aspecto aí do nosso estudo, que é o estado intermediário, né? Então não tem como nós pensarmos na questão da morte sem ter uma expectativa, né, do estado intermediário. Na primeira noite do nosso estudo, nós falamos do ateísmo, nós falamos, né, das correntes filosóficas aí, também dos nossos dias, né, da modernidade, que não tem nenhuma expectativa após morte, né? Então, para muitos, morreu, acabou, morreu, não tem mais o que fazer, então você tem que aproveitar o máximo da sua vida, fizer tudo que você tiver vontade, porque a partir da morte não tem mais o que fazer, acabou a vida, acabou a história, acabou a realidade a ser feito, né? Mas a Bíblia, ela nos aponta um estado intermediário, né, que se inicia logo após a nossa morte, né? E isso é claro que ele é defendido pela grande maioria das religiões, né? A grande maioria das religiões, elas têm essa expectativa também, né, de alguma coisa além da morte. Então, se você for pegar alguma corrente filosófica, modernismo, né, ou ateísmo, eles não acreditam em nada depois. Morreu, acabou, e é o fim da história daquele ser. Mas a grande maioria das religiões, eles acreditam em alguma coisa, né? Então, nós falamos na semana passada e na retrasada de várias linhas de pensamento, né, a respeito dessa questão, mas a Bíblia em si, né, e aonde nós vamos nos concentrar nessa noite, ela fala desse estado, ela fala dessa condição. A Bíblia, ela deixa muito claro que a morte, ela de fato, ela não é um fim, ela é o fim do corpo, né? Ela é o fim do nosso estado físico, mas não é o fim do nosso ser, né? Então nós somos dotados aí de uma essência, de uma parte espiritual, e existe o nosso lado físico, né, que nós estamos vendo e conhecemos muito bem. Quando chega a questão, a ocasião da morte, né, para cada um de nós, o que vai ter fim é essa parte física e a nossa essência, a nossa parte, né, o lado espiritual do homem, ele continua, né? Então o espírito humano, né, ele não morre a partir do momento da morte, né? E é por isso que naqueles 3 conceitos que eu abordei no começo do estudo, eles são importantes para o nosso entendimento, né? A morte espiritual, a morte física e a morte eterna, né? Então, para muitos aí que não acreditam, né, na continuidade, né, do nosso ser a partir, né, da nossa morte, tem um texto que eu quero comentar com vocês no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 28 em diante. Né? Lucas 9.
versículo 28 em diante. O Jefferson logo vai disponibilizar para você aí este comentário. No texto aqui, né, que para mim e para a grande maioria dos estudiosos da Escritura é a prova incontestável, né, da continuidade pós-morte, né? E aí o texto diz assim, no Lucas 9, a partir do versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes, e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Esse texto, né, ele posso dizer 99% aí, sabe, de quem estuda esse texto concorda que esse texto ele não é parábola, ele não é nenhuma invenção de Jesus, mas foi algo literal, né, que de fato aconteceu, né? Então, até porque, se você for pegar o contexto, né, o que vem antes aí, Jesus já estava abordando a questão da morte, né? Então Jesus ele já estava falando da morte na cruz, né? Jesus ele estava falando do que estava por vir, que era a sua crucificação, ou seja, Jesus já estava dando sinais que de fato ele iria morrer. E quando ele termina essa conversa com os discípulos, falando a respeito da questão da sua morte na cruz, ele pega 3 dos seus discípulos mais próximos ali, né? O Pedro, o Tiago e o João, leva até um monte, né? E ali acontece a transfiguração. Jesus ele mostra de fato quem ele é, né? Só que a grande questão ali é que aparece Moisés e Elias, né? Esses 2 homens aparecem e eles não só aparecem com Jesus ali, falando de coisas que estava relacionada à morte do próprio Jesus, né? Então imagina, Jesus está com seus discípulos no monte, né, orando, e de repente os discípulos vêm se aproximando, aparecendo ali mais 2 homens, né? E eles percebem, provavelmente ali pela própria conversa, né, de Jesus com esses 2 homens, que um era Moisés e que outro era Elias, né? Homens que viveram muito antes de Jesus, né? Moisés ali provavelmente quase 1.400 anos antes de Jesus, Elias, um pouco depois, mas também séculos antes de Jesus, mas os 2 apareceram ali. Se você for pegar o texto de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, o texto de Deuteronômio 34 é claro em dizer que Moisés morreu, Então este homem, ele morreu, de fato, e Elias, ele não morreu, e ele subiu, num redemoinho ali, quando ele está andando... Elias, quando ele está andando com Eliseu, uma carruagem de fogo o separa, e ele sobe neste redemoinho. Então são 2 homens ali que aparecem com Jesus conversando no monte, 2 homens que há muitos séculos não estavam na terra, Moisés, que morreu, volta a dizer, por volta aí de 1400, alguns falam um pouco antes aí... da vinda de Cristo ali, e Elias, que também viveu séculos antes aí ao Cristo, Moisés, ele morreu de fato, e a Bíblia afirma de forma categórica que ele morreu, representando, é claro, todos aqueles que morrem antes de Cristo. E Elias, ele não morreu, mas ele subiu, e isso ele também representa aqueles que ficaram vivos por ocasião da vinda do Senhor Jesus e que não vão provar a morte, mas serão arrebatados a encontrar com Cristo nos ares para estar para todo sempre com o Senhor. Então,
o aparecimento de Moisés e de Elias no monte, né, é importante por alguns motivos. Primeiro, né, tá falando de um homem, né, que morreu há muito tempo atrás, né, e ele voltou do mesmo jeito, né, ele foi reconhecido, né, como sendo Moisés, e conversando com o Senhor Jesus. E também o Elias, que não morreu, né, não passou pela morte, nos dando muita certeza, né, que aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda do Senhor Jesus não provarão a morte, mas serão arrebatados, né? Então Elias, ele representa uma espécie de arrebatamento, né, porque ele não provou a morte. Moisés provou a morte, mas mesmo sendo sepultado, né, se não me falha a memória, acho que é o versículo 6, né, de Deuteronômio 34, que fala que o Senhor o sepultou, né? E ele apareceu. Esses textos, eles são importantes, como nós falamos na semana passada, na semana retrasada, né, abordando alguns conceitos, né, de várias religiões, né. E eu falo mais uma vez, a nossa expectativa não é ofender nenhuma religião, mas abordar a questão bíblica, né? Por que nós acreditamos dessa forma, né? Então, como nós falamos na ocasião da semana retrasada, um exemplo, por que a fé protestante, né? Por que os evangélicos, os crentes, eles não acreditam na reencarnação? Depois nós vamos ver isso um pouco mais à frente ali, justamente nesse estado intermediário. Mas por que nós, de fé protestante cristã, não acredita na reencarnação? Esse texto aqui é um dos motivos, né? Ele nos reforça a ideia, porque se Moisés, ele morreu 1400 anos aproximadamente antes, né, de Jesus, aqui ele não poderia aparecer mais, porque ele já teria reencarnado muitas vezes, né? Muitas e muitas ele já teria reencarnado, porque dentro da própria doutrina espírita, dificilmente ele ficaria tanto tempo, tantos séculos aí desencarnado, né? E aparecendo de novo na Terra, sendo a mesma pessoa, né? Então este ponto aqui é importante. E Elias também. Elias voltou como Elias, né? Então essas são as questões. Depois nós vamos usar outros textos, né? Mas para quem talvez não conheça a fé protestante, né, nós não acreditamos, né, no processo de reencarnação. Existem uma infinidade de textos, mas este é um dos que reforça esta ideia, porque Moisés morreu Moisés e voltou Moisés, né? Então começa por aqui. E num período muito longo, né? Então ele veio praticamente entre 13, 14 séculos antes de Jesus e voltou o mesmo Moisés, né? Então é o mesmo espírito, não reencarnou, não evoluiu, não foi para outro lugar, voltou, né? Na mesma expectativa. E Elias da mesma forma, né? Então esse texto ele nos garante, né, a certeza de um estado intermediário depois da morte, porque Moisés apareceu e Elias também apareceu. Maravilha? Então, o estado intermediário, ele é claro no contexto das escrituras, né? Então, você pode ter, biblicamente falando, você pode ter esta certeza, né? Que após a sua morte, né? Ou a morte do seu ente querido, seja lá quem for, o que vai de fato terminar, o que vai de fato falecer, podemos dizer assim, é o nosso corpo, né? Mas a nossa essência espiritual, o nosso espírito, ele tem um destino, né? E esse destino, dentro desse desenvolvimento aqui que nós estamos falando, nós estamos no segundo ponto, que é o estado intermediário. E aí vem uma pergunta, como que é esse estado intermediário, né? A pessoa morre, beleza, o espírito não morre, né? Então a grande certeza que esses textos que nós lemos até aqui é que o espírito não morre, né? O que morre é o corpo, o espírito fica vivo. Maravilha, então se o espírito fica vivo, ele vai para onde e ele faz o quê, né? Então, na primeira semana dos nossos estudos, nós abordamos alguns pontos, né, que são de diversas linhas de pensamento, né? Como eu já falei aqui, para um espírita, né, se você é espírita ou conhece algum,
você vai acreditar, ou ele vai dizer para você que vai desencarnar do corpo, vai passar por algum período e depois vai reencarnar novamente, né? Se você tem a fé católica, você vai passar pelo purgatório e depois você vai ascender ao céu se você não cometeu nenhum pecado imortal para a morte eterna. E por aí vai, né? Se você for testemunho de Jeová ou adventista do sétimo dia, você vai ficar dormindo, né? Então, existe uma linha, né, de pensamento teológico, né, de estudo da Escritura, que acredita que quando a pessoa ela morre, o espírito fica dormindo, né? Então o espírito dorme e essa pessoa ela só vai voltar a viver no juízo final, né? Então, quando chegar na ocasião do juízo final, lembrando, né, para vocês que não pegou as semanas anteriores ao estudo, né, o Espiritismo não acredita no juízo final, as linhas de diversas religiões, né, de matrizes africanas também não acreditam no juízo final. Mas a Bíblia ela é muito clara falando a respeito desse dia, o dia do Senhor, né? O dia do juízo, né? O dia do acerto de contas. Então, como nós já falamos aqui, e no contexto final, no final do nosso estudo, nós vamos chegar nesse grande dia do juízo final. Mas muitos pensam que a pessoa ela morreu agora, morreu hoje, né? Por exemplo, o espírito dela vai ficar dormindo, né? Até chegar o grande dia do Senhor, que vai ser o dia do juízo final, onde os corpos vão ressuscitar, os espíritos vão receber novos corpos para que passem por este processo de juízo de Deus, né? Então existe essa linha de pensamento, mas a grande questão é o que a palavra fala em relação a isso, né? Será que a pessoa quando ela morre o espírito fica dormindo mesmo, o corpo desfaz e esse espírito ele fica dormindo? O texto que nós lemos que o Jefferson Medeiros aí ele já até deixou no comentário, né? Depois você pode voltar e vai perceber o 2 Coríntios, capítulo 5, né? Do versículo 1 ao versículo 8, que é um texto extremamente importante, porque o apóstolo Paulo ele está falando dessa situação da morte, né? E ele diz assim, enquanto estamos no corpo, né? Eu vou dizer de novo, vivemos ausentes do Senhor, né? Então, enquanto nós estivermos vivos, fisicamente, né? Nós estamos separados do nosso Jesus. Mas ele diz assim, temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo ele tinha tanta convicção dessas coisas que ele diz assim, enquanto eu estiver vivo, fisicamente, né, eu não estou próximo, eu não estou junto com Jesus, né? Mas eu tenho esta confiança e desejo, né? O apóstolo Paulo ele não só tinha essa certeza, mas como se ele eu desejo morrer, eu desejo partir. Para quê? Para que eu possa estar com Cristo. Então o apóstolo Paulo, que é o apóstolo que trouxe praticamente quase toda a doutrina para a igreja, a partir dos ensinamentos de Cristo, ele diz assim, a confiança e o desejo dele era que a partir, né, do momento em que deixa o corpo, ou seja, no exato momento da morte, ele iria habitar com o Senhor. E aí, se você for, exemplo, ler o texto de Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43, lá no Lucas, você pode abrir lá, Lucas 23, nós não vamos ler todos os textos, porque nós não temos tempo, mas o Jefferson está colocando todos os textos aí para você estudar com calma aí na sua casa. Mas o texto de Lucas 23, versículo 42 e 43 diz assim, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse texto, essa palavra aí, é do ladrão da cruz, aquele que foi crucificado ao lado de Jesus. E Jesus ele respondeu no versículo 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus ele disse para aquele
que a partir do momento da sua morte, ele estaria com Jesus no paraíso. E é o que Paulo está reafirmando no 2 Coríntios, no capítulo 5. A partir do momento em que eu deixar este corpo, eu estarei com o Senhor. Então, não é ideia da cabeça do apóstolo Paulo unicamente. Né? Não é um negócio que ele estava acreditando no escuro. Não, porque o próprio Jesus falou, e ele falou para um ladrão que o reconheceu como Deus e como Senhor no momento da sua morte. Lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. Ou seja, você é Deus, você é Senhor, você reina, então lembre de mim, né? Mesmo depois da minha morte. E aí Jesus falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. Aqueles que acreditam no sono da alma, eles colocam uma vírgula aqui dentro desse texto, né? Ele diz assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, para quem acredita no sono da alma, eles colocam aí uma vírgula depois do hoje, né? E aí fica assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Por que nós não acreditamos nessa versão? Porque Jesus usou essa expressão várias vezes. Em verdade te digo, em verdade eu vos digo. Jesus falou isso um monte de vezes. Né? Você vai observar nas escrituras várias e várias vezes Jesus falando essa expressão, em verdade te digo. E nenhuma delas ele disse, em verdade eu te digo hoje. Né? Porque seria uma redundância aí. Se ele está falando, é claro que era naquele momento, era hoje. Não há sentido, né? Eu dizer para vocês, eu estou falando para vocês e eu estou falando hoje. Porque vocês estão vendo que é hoje que eu estou dizendo. Então, a tradução mais correta desse texto é, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso, né? Jesus estava dando uma certeza para o ladrão da cruz, que estava esperando algum tipo de redenção. Você vai estar comigo no paraíso e é hoje, né? E aí fica aquela pergunta, né? Então ele pode até estar no paraíso, mas será que ele tem alguma atividade? Será que de fato ele tem algum sentimento? Vai ter alguma coisa? Quando Paulo ele está escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 1, né? No versículo 21 ali em diante, ele diz assim, porque para mim Cristo e o morrer é lucro, né? Pegando ali o gancho do que ele fala no 2 Coríntios, o apóstolo Paulo dá a entender em todas as suas palavras que ele não tinha problema nenhum com a morte. Pelo contrário, ele fala que a morte é um benefício, é um lucro, né? E no versículo 23 de Filipenses 1, ele diz assim, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Né? Então o apóstolo Paulo, quando ele olha a questão da morte, né? De deixar de viver aqui nessa terra, ele deixa muito claro nos seus ensinamentos que é muito melhor do que continuar vivo. Né? Eu estava conversando ontem com um amigo meu, eu acredito que ele está até nos assistindo aí, o Jonathan, e ele colocou um negócio, ele fez uma declaração que é interessante. Ele fala assim, todo mundo quer estar com Cristo, mas ninguém quer morrer. E isso é a grande verdade. E para o apóstolo Paulo, essa questão não era um problema, porque ele fala assim, eu desejo partir. Por quê? Ele sabia que a partir do momento da sua partida aqui da terra, ou seja, a partir do momento da sua morte, ele estaria com Cristo, e isso era muito melhor. Então, nenhum texto que nós vamos abordar a respeito desse estado intermediário vai nos dar a ideia de que a pessoa morreu, acabou, morreu, está dormindo, ou vai para algum lugar que não seja a presença de Cristo, é claro, falando daqueles que esperam Jesus, daqueles que estão na sua presença. Né? E isso nós vamos deixando mais claro a partir do momento em que o estudo avança. Mas para que isso fique ainda mais finalizar essa noite, deixa eu até ver a hora aqui para a gente não passar muito. Abordar com vocês o último texto dessa noite, que é no livro de Lucas, no capítulo 16. Um texto extremamente conhecido. Lucas 16, versículo 19 em diante. Quero aproveitar enquanto você está procurando aí, se você tiver com a sua Bíblia,
agradecendo aí por cada vida que está conosco neste momento. Lucas 16, versículo 19, ele fala de uma parábola. Então a parábola, para nós termos aí pelo menos um conceito de interpretação, quando nós pegamos lá a transfiguração do monte, que foi o texto que nós lemos lá, também aqui do livro de Lucas, Jesus pegou 3 dos seus discípulos, subiu ao monte e transfigurou-se diante deles e mostrou toda a sua glória. Então aquele texto lá de Lucas, da transfiguração, tudo aconteceu literal porque foi verdade. Então Jesus estava com 3 discípulos, Jesus transfigurou-se, Jesus estava orando, apareceu Moisés, apareceu Elias, eles estavam conversando, veio uma voz do céu, tudo aquilo que aconteceu de fato era verdade. Jesus aqui ele está contando uma parábola, ele está contando uma história. E as parábolas elas não têm por obrigação de todos os detalhes serem literais, porque há um desenvolvimento de uma história para que um conceito seja gerado. Então, quando nós vamos observando as parábolas, principalmente quando Jesus está falando, por exemplo, da parábola da semente, da parábola do joio, da parábola de uma série de coisas, nós vamos observando que quando Jesus tenha a necessidade de explicar a parábola para os seus discípulos, porque eles não entenderam, Jesus ele aborda sempre o conceito principal. Então, dentro da parábola do rico e do Lázaro, o conceito principal, fundamental do texto é justamente esse: para onde a pessoa vai a partir da sua morte. Então, nós não precisamos ficar preocupado com todos os detalhes da parábola, até porque é uma parábola muito grande, mas nós vamos abordar o que é fundamental. E aqui nós vamos tirar praticamente todo o conceito da fé cristã protestante a respeito da nossa vida pós-morte. O que acontece a partir do momento da nossa morte aqui na terra. O texto diz assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse-lhe ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, eles iriam se arrepender. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então esse texto ele é extremamente importante, para o que nós estamos falando a respeito do estado intermediário. Então, se você acredita que morreu, acabou, que morreu, você vai voltar em outra pessoa. Se morreu, você vai para algum outro planeta. Se morreu, você vai... maravilha, Eu não quero confrontar a sua mente, que morreu, está dormindo. Mas eu quero abordar um texto claro das Escrituras, completo. O que fica muito evidente aqui do texto que nós lemos é que ele é muito abrangente, ele é muito claro, e ele praticamente aborda
pontos que são fundamentais do que acontece a partir do momento da nossa morte. O texto fala de dois homens, né? Um chamava Lázaro e o outro era um rico aqui, né? Este mendigo morreu, né? Doente, moribundo, pobre, e o outro também morreu. Essa não é a questão. O texto ele não está abordando aqui que os pobres serão salvos e que os ricos serão condenados. Não é nada disso, né? Mas é um desenvolvimento da história. Só que o texto fala que os dois morreu. Maravilha, né? E aí a grande questão é que o mendigo, né, morreu e foi levado no versículo 22 pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, né? Um foi para o seio de Abraão e um foi para outro lugar. No versículo 23, né, que é onde nós vamos começar a observar os pontos importantes aqui, ele diz assim, no Hades, né, e esse Hades aqui, nós não vamos abordar hoje os conceitos aí das expressões, principalmente do Antigo Testamento, né? Hades, Seol, né? Geena, que são textos relacionados a algum lugar de morte, de sofrimento ou de condenação, porque esse não é o foco de hoje. Mas ele diz assim, que estando no Hades, ou seja, no lugar dos mortos, né? Podemos assim traduzir, ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, peraí, então duas coisas aqui nos chama a atenção em respeito ao que o rico que morreu. Primeiro, ele ergueu os olhos e ele viu ao longe Abraão e clamou, né? Então esse texto aqui, uma coisa que fica muito evidente, né, é que a morte ela não nos deixa, né, em um estado de inércia, em um estado de dormência, né? Quem morre não fica dormindo. Biblicamente falando, não há como reforçar, como defender biblicamente a ideia do sono da alma, né? Embora o apóstolo Paulo ele usa vários textos falando de dormir, né? Trazendo no sentido daqueles que morrem e estão dormindo, mas ele está falando justamente num contexto humano, né? Ele está falando em um ambiente de não efetuar mais nenhum tipo de atividade aqui nessa terra. Por isso que ele usa a expressão dormir. O rico aqui, quando ele chega no Hades, algumas coisas aqui começam a acontecer. Ele vê o que está acontecendo, ele consegue conversar, e ele está em um lugar de sofrimento, ele está em um lugar de tormento, né? E ele deixa isso muito claro no versículo 24, no final dele, que ele fala assim, porque eu estou em um lugar de tormento, em um lugar, estou atormentado nesta chama, né? Então o que fica muito claro aqui é que a partir do momento da morte, alguns irão para um lugar de tormento, né? E só que ele fala que ele viu Lázaro no seio de Abraão. Então, o que esse texto ele nos mostra? Que a partir da morte, né, a partir do momento em que a pessoa deixa de viver aqui nessa terra, o seu espírito, né, a sua alma, a sua essência espiritual, ela vai ter um destino. E esse destino só tem duas possibilidades. Ou é o seio de Abraão, o lugar do descanso, o lugar dos salvos, podemos dizer assim, ou o lugar do tormento, o lugar das chamas, o Hades, né? Ou a pessoa ela vai para um lugar de tormento, ou ela vai para um lugar de descanso, né? Como nós estávamos falando a respeito de vários conceitos, né? Abordamos várias religiões, né, a respeito desse estado intermediário. Exemplo, tem muitas pessoas que acreditam em muitas religiões, né? É claro que nós respeitamos a opinião de todos, mas tem muitas pessoas que acreditam, exemplo, que quando uma pessoa morre, o seu espírito fica junto com a família próximo ali, fica ao redor da sua casa, fica acompanhando, né? Por exemplo, o pai morre e fica acompanhando os filhos para ver se eles estão desenvolvendo bem, se continua a sua caminhada, de alguma forma pode influenciar os vivos que aqui estão, né?
o ente querido morreu e ele consegue de alguma forma também ajudar aquele que morreu para que ele tenha um destino, para que ele passe mais rápido, né, pela ocasião do purgatório e dali ele possa subir ao céu. Mas o texto está falando detalhes importantes aqui, porque um foi para um lugar de tormento e o outro foi para um lugar de descanso. Aí no versículo 24 ele diz assim: o que estava sofrendo, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, refresque a minha língua, porque estou atormentado nestas chamas. Um lugar de extremo sofrimento. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente o males. Agora este é consolado e tu atormentado. Duas condições: consolo, descanso, tormento e chamas. E aí, só que o que é importante aqui para nós analisar, versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Esse texto ele é importante. Ele é importante porque você pode perguntar para nós assim, um exemplo. Eu tenho muitos amigos que são católicos, né? Um exemplo, aí se um católico perguntar para mim, por que você não acredita no purgatório? Por que você não acredita na doutrina do purgatório, onde a pessoa ela vai para um lugar de tormento e esse tormento vai purificar você para que você possa, depois desse sofrimento, subir aos céus, né? Para que você possa retornar a um lugar de descanso. O Abraão ele está dizendo aqui que não há essa possibilidade. Não tem essa condição. Ele está falando, está posto um grande abismo. Ou seja, ele não está falando que de fato há um grande buraco separando os salvos e condenados, aqueles que estão sofrendo. Mas ele está falando da impossibilidade de mudar de lugar a partir do momento da morte, né? Se a pessoa morreu e ela foi para um lugar de tormento, dali ela não sai. Se a pessoa ela morreu e ela foi para o lugar do descanso, se ela foi para o seio de Abraão, se ela foi para a presença de Deus, de lá também ela não sai. Não vai ter uma alteração. Você vai ficar um pouquinho em um lugar de tormento, depois de um período você vai para o lugar de descanso, né? Um exemplo, a fé islâmica, como nós falamos na semana retrasada, eles também acreditam nisso. Se você não foi uma pessoa muito boa dentro dos ensinamentos de Alá e de Maomé, você não vai conseguir ir direto para o céu, para o paraíso. Você vai ter que ir para o inferno, você vai sofrer um pouco, e quando você terminar de pagar os seus pecados, aí você vai para o paraíso e você vai provar de todos os benefícios, né, que existe lá por meio do que Alá trouxe. Só que Abraão fala que não tem essa possibilidade. Não dá, ele está falando, está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam. Não é questão de querer e não querer, é questão de não poder. Quem está hoje em um lugar de tormento não pode alcançar jamais um lugar de descanso. Quem está num lugar de descanso não vai também passar em algum momento para um lugar de tormento. Ou seja, é definitivo o estado que a pessoa vai passar a eternidade a partir do momento da morte. Ou seja, a pessoa ela fechou os olhos agora, lembrando do que Jesus falou para o ladrão lá na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi salvo, seio de Abraão, lugar de descanso. Então, a pessoa ela fechou os olhos aqui na terra, deu o seu último suspiro, a pessoa faleceu, o seu espírito ele já vai ter um destino, e esse destino ele é eterno, ele não é sono, a pessoa não vai estar dormindo, ou seja, ela vai para um lugar de tormento. Ela vai estar em um lugar de chamas, ou ela vai estar em um lugar de descanso. E aí no versículo 27, deixa eu ver mais uma vez a hora aqui, nós já vamos encerrar. No versículo 27, disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, o que está sofrendo, o rico, estava pedindo para Abraão: já que eu não posso, Lázaro não pode vir para cá, eu não posso passar para o seu lado, não tem como mudar de posição.
Então eu peço uma coisa, manda que Lázaro vá à casa do meu pai lá, para que ele avise os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar. Ou seja, o homem estava sofrendo e ele estava preocupado com os seus irmãos que estavam vivos. Isso aqui garante o nosso estado de consciência depois da morte. Então não tem como estar dormindo. Então, se você acredita, não tem problema nenhum, mas biblicamente isso não reforça. Porque ele estava lembrando da sua família, lembrou dos seus irmãos, 5 irmãos, ou seja, ele lembrou da sua casa. Ou seja, o que isso nos ensina também? Quem vai ser lançado no inferno? Quem vai ser lançado no lugar de tormento? Quem vai ser lançado ali? Ele não só vai estar sofrendo naquele lugar, mas sabendo por que ele está lá, consciente de todas as coisas, lembrando do que aconteceu aqui na terra. A memória não é apagada, a memória não é aniquilada, nada disso. Ele está lá, está sofrendo e estava clamando porque ele estava preocupado com seus irmãos. Espera aí, se eu estou sofrendo neste lugar, os meus irmãos não podem vir para cá. Tem mais 5 e provavelmente os 5 irmãos estavam vivendo uma vida que futuramente também estariam naquele mesmo lugar. Mas qual foi a resposta de Abraão? Ele diz assim no versículo 28: pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho. Ou seja, ele queria que Lázaro voltasse à terra, para que ele pudesse pregar lá para os irmãos, para que eles não fossem condenados. Disse-lhe Abraão, versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. O que Abraão falou? Eles têm a palavra. Moisés a lei, os profetas, todos anunciando a vinda de Cristo, juízo de Deus, condenação, salvação. Todos os profetas anunciaram vinda de Cristo, salvação ou condenação. A mensagem dos profetas era essa, não alterava, não mudava. Ou era vida com Deus para que pudesse ser salvo, ou era juízo e condenação eterna. E aí Abraão falou, eles têm a palavra, que sigam a palavra. Se não seguir a palavra, o destino será, com certeza, a condenação eterna. E aí ele disse assim, não, meu pai, porque se algum dos mortos voltar, se algum dos mortos, eles vão acreditar. Então, é muito melhor alguém voltar, alguém reencarnar, alguém voltar de alguma forma para que eles acreditam. Aí Abraão falou, não, se eles não acreditam na palavra, eles não vão acreditar mais em nada. Então, o que de forma resumida, o que esse texto nos mostra? A partir da morte, o nosso espírito vai ter 2 destinos, ou é um lugar de sofrimento, ou é um lugar de descanso em paz, e paz. Não tem um terceiro lugar, não tem. A Bíblia ela não fala do espírito ficar vagando, do espírito permanecer na terra, do espírito ficar próximos de parentes, do espírito retornar a essa terra por meio da reencarnação. Não fala, não reforça a ideia do purgatório para que a pessoa possa pagar. Abraão ele poderia dizer assim, para você ter uma ideia, se houvesse biblicamente, como defender o purgatório, Abraão poderia ter falado para ele, irmão, aguenta firme aí, porque quando você tiver pagado todos os preços dos seus pecados, você passa para o lado de cá. Ele poderia, se o purgatório fosse uma verdade, ele poderia dizer assim, ô queridão, fica tranquilo, você está sofrendo agora, mas você está pagando o preço pelos seus pecados. Lázaro ele veio direto porque ele seguiu Deus, ele andou com o Senhor, tudo, e ele conseguiu vir direto. Você não, mas depois que você pagar pelos seus pecados, você também vai passar para o lado de cá. Só que ele falou que não tem como, não há essa possibilidade de mudança de posição ou de lugar a partir do momento da morte. Então isso está descartado biblicamente, não tem como defender
essa tese, né? Ou é sofrimento ou é descanso eterno. Essa posição intermediária, ela é consciente, né? A pessoa está vendo, a pessoa está falando, a pessoa está sentindo, tanto para quem está com Deus, tanto para quem está no lugar de condenação. Todos os dois lados, há consciência, há sentimentos, há palavras, há contato, sabe? Tanto que lá no livro do Apocalipse, quando está falando dos mártires, né, daqueles que morreram por causa da pregação do Evangelho, eles estão diante do trono, né, eles estão diante de Deus e dizendo: ó grande Deus, quando vai julgar os nossos sangue que foi derramado na terra? Ou seja, quem morreu por causa do Evangelho estava falando: Deus, quando que vai ser o julgamento daqueles que nos mataram por causa da pregação da palavra? Eles sabiam porque morreram. Eles tinham consciência, só que eles estavam descansando. E aí a palavra fala: descansa aí, fica repousando. Não está falando que eles estavam dormindo, porque eles estavam conversando, mas está falando: descanse um pouco mais, até que complete o número dos conservos. E aí depois tudo vai ser definido. Mas a grande questão é que há uma consciência, há pensamento, há sofrimento ou há descanso, ou seja, a pessoa ela não entra em aniquilamento, não termina, não finda, não dorme, mas ela está completamente consciente, sentindo todas as coisas. E aí, por último, o que Abraão disse é que não dá para ninguém. Eu peço desculpa para quem acredita, na reencarnação, mas biblicamente não dá. Como nós estamos falando de reencarnação, os espíritas, eles acreditam verdadeiramente nisso, e usando até a própria escritura, o espiritismo kardecista, eles são chamados também de cristãos porque usa a Bíblia para muitos dos seus ensinamentos, E só que esse texto aqui que nós lemos, ele fala que não dá para voltar, Abraão está falando: não tem chance, não tem como, E aí quando nós lemos o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, esse texto, o Fernando, ele colocou no seu comentário na semana passada, Aos homens está destinado o morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo, Então ele está falando que ao homem está destinado a morrer uma vez só. Morreu, acabou. Abraão está falando: ele não volta, não dá, não tem como, O rico estava clamando que pelo menos Lázaro volte lá e avise os meus irmãos. Eu fico pensando quantas pessoas hoje estão num lugar de tormento, e completamente desesperadas, não só por causa do sofrimento que estão passando, mas lembrando da família que está aqui, falando: meu Deus, a minha mãe, meu irmão, o meu pai, eles podem também futuramente vir para este lugar de profundo sofrimento, mas eles não vão conseguir voltar. Não tem como voltar. Então, se você for pegar o que Abraão disse, se você for pegar o que o autor aos Hebreus, ele está declarando que o homem está destinado a morrer uma vez só, e depois disso juízo, Então é claro que nós não vamos voltar outra vez aqui nessa terra para pagar o preço pelos nossos pecados ou enfrentar algum tipo de karma pela vida desobediente que nós tivemos aqui nessa vida ou em outras vidas. Biblicamente falando, não dá para sustentar essa declaração, Então, a fé protestante, acredita que não tem como, passar por um período de sofrimento depois da morte para que possa alcançar os céus, porque Abraão falou que não dá para mudar, não dá para retornar, ou seja, pegando o texto de Hebreus 9, a partir da morte vem o juízo. Por que ele fala vem o juízo? Porque na ocasião da morte, o seu espírito já tem o seu destino e depois não tem mais como mudar. Então, o que eu deixo de conselho no encerramento desse estudo: resolva a sua vida com Deus agora, enquanto você está vivo, enquanto tem tempo, porque nós não sabemos quando vem a morte para cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele fala que é muito bom morrer, mas ele falava disso porque ele tinha certeza para onde ele iria, Então ele fala assim: estar com Cristo é muito melhor. Se estar com Cristo é muito melhor,
Mas se você não tem certeza da sua salvação, né, então para você fica complicado, porque o texto está falando que só há 2 ambientes ou 2 lugares aonde nós podemos ir a partir da nossa morte. Ou é este lugar aonde Abraão está, que é onde os mártires estão diante do trono do Apocalipse, né? Ou seja, o lugar da salvação. Ou você estará em um lugar de tormento, né? Então volto a dizer, resolva a sua vida com Cristo. Enquanto há tempo, enquanto há vida, sabe? Porque o próprio Abraão falou, eles têm a lei e os profetas que ouçam, né? Ou seja, você tem a palavra de Deus disponível, as escrituras mostram o que vai acontecer para quem morre, né? Tanto para condenado ou para salvo, ou seja, você tem hoje como tomar uma decisão na sua vida diante da palavra que foi ministrada ao seu coração. Eu quero deixar aqui esse estudo. Na semana que vem nós vamos continuar, né? Lembrando, se você não pegou o começo do estudo, na sexta-feira passada e na sexta-feira retrasada, nós já estávamos falando sobre a morte. Então, tá no Facebook, tá no YouTube, você pode buscar lá Morte e Eternidade, que você vai pegar as 2 semanas, e na semana que vem nós vamos falar da ressurreição do corpo, do juízo final, do inferno e do céu, né? E aí nós vamos finalizar, ou pelo menos tentar finalizar, esse estudo sobre morte e eternidade, amém? Espero que tenha de alguma forma ajudado aí na sua compreensão. Você pode continuar deixando seus comentários aí de acréscimo, de discórdia, né? Não tem problema nenhum se você não concorda com aquilo que eu abordei aqui, né? Tenho muitos amigos mesmo que são católicos, espíritas, umbandistas, não tem problema, continuamos amigos, continuamos na nossa caminhada, mas que você possa deixar o seu comentário, né? Quero agradecer aí a presença, Elisângela, minha irmã, Iracema Guimarães, Deus abençoe, Márcio Wellington, Jefferson aí que foi colocando os textos, Felipe que sempre contribui aí com as suas abordagens aí dentro do texto, Camila Franco, Deus abençoe, Júlia Soares, que Deus possa estar abençoando, Karina, Leandro Xavier, Pastor Daniel, né? Pastor Daniel da Plenitude da Fé, Deus abençoe, William Santana, né? Não sei se vocês ainda estão conectados, o William, muitos anos, alguns anos já que eu não vejo, trabalhava junto na Gerdau, Deus abençoe, que Deus continue abençoando, Jomar Gonçalves, né? Conheci na Roganas, Deus possa abençoar você, sua vida, sua família, Pastor Célio de Araújo, né? Deus possa estar abençoando, a Tabata, Vani Cruz, né? Lucas de Oliveira, que Deus possa abençoar cada vida, Wesley Alves, né? Da Assembleia Madureira, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, Renan, esposa, né, Maiara, que Deus possa estar abençoando, meu pai, pastor Aparecido, a Claudete, minha esposa, Thalisson Simões, Adriana, Juliano Santos, o Jonathan aí, da perfumaria Cheirosinha, junto com a sua esposa, Deus esteja abençoando a sua vida, e todo mais que estiver aí, Caroline, minha filha, Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Na semana que vem, na sexta-feira, nós estaremos dando continuidade a esse estudo sobre a morte e eternidade. Lembrando que estar com Cristo é muito melhor, vivendo ou morrendo. Vou pegar aqui as palavras do apóstolo Paulo, trazendo de consolo para as nossas vidas, neste período aí muito difícil, de pandemia, de pessoas enfermas, de pessoas morrendo. Se morrer com Cristo, eu sempre falo isso aqui em casa, não há problema nenhum, né? Não há problema nenhum de morrer para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque tem uma vida eterna com Ele. Amém? Vamos orar, agradecer. Desculpa aí pela estender mais do que a gente esperava, 1 hora aí, nós passamos um pouco, mas Deus possa abençoá-los abundantemente em nome de Jesus. Amém? Pai santo e bendito, Deus de toda a glória, quero louvar e exaltar o teu santo e bendito nome por esses momentos que estivemos aqui juntos, compartilhando da tua palavra, aprendendo um pouco mais das escrituras. Clamo para que o Senhor sempre traga luz ao nosso entendimento acerca das escrituras, que o teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações, ó Deus, para que a tua palavra produza em todos nós o resultado esperado, que nós venhamos
estar atentos a essas coisas, que nós venhamos desejar, assim como o apóstolo Paulo está com Cristo, não só aqui nessa terra, mas por toda a eternidade, que haja em nós essa responsabilidade, essa eternidade no nosso coração, ou este entendimento, aonde irei passar a minha eternidade, que nós venhamos estar com Cristo. O apóstolo Paulo fala que é muito melhor, e quando nós deixarmos deste corpo, quando nós deixarmos desta habitação, nós estaremos para sempre com o Senhor. Que isso venha a ser uma verdade em nós, que nós venhamos ter esta herança na nossa vida, que é o nosso bem maior, que é o nosso maior tesouro, que é a nossa salvação, e que a cada dia nós venhamos manter isso por meio do seu Santo Espírito no nosso interior. Assim, eu te agradeço, eu coloco cada família nas tuas mãos, todas as pessoas citadas aqui, ó Pai eterno e santo, eu apresento a ti, cada família, cada casa, que o Senhor nos guarde, que o Senhor esteja com as suas mãos de graça e bondade sobre as nossas vidas. Esse é o nosso desejo, e nós colocamos tudo diante de ti, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Deus os abençoe, e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém.